Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência ao nosso módulo de tabela periódica, hoje falando sobre a segunda propriedade periódica, que é a energia de ionização. O que é a energia de ionização? É a energia necessária para remover um mol de elétrons de um mol de átomos na fase gasosa. Em outras palavras, seria a energia necessária para eu retirar um elétron da camada de valência de um átomo no estado neutro, ou seja, onde no seu estado fundamental, onde o número de prótons presentes no núcleo desse átomo é igual ao número de elétrons na sua eletrosfera. Quando eu tiro um elétron, essa espécie fica deficiente de elétrons, com excesso de carga positiva, e aí a gente dá origem a um cátion, né? Uma espécie carregada positivamente. A energia, então, envolvida nisso é a variação da energia, é a energia do estado final, menos a energia do estado inicial. Como o estado final é mais energético, o que é de se esperar, se esse valor é maior do que esse daqui, a energia é maior do que zero. Ou seja, é um processo endotérmico, onde eu tenho que dar energia para retirar esse elétron. E o que eu posso observar a partir deste processo? Que é um processo de formação de cátions, né? Porque dá origem a espécies carregadas positivamente. É um processo sempre endotérmico, ou seja, não importa qual é a energia de ionização, ou qual ionização eu estou falando, se é a primeira, a segunda ou terceira, que a gente vai ver daqui para diante, mas sempre será um processo com energia superior a zero, ou seja, um processo endotérmico. A energia é maior com a retirada sucessiva de elétrons. Então, eu tirei um elétron de uma espécie neutra e eu vou ter uma energia. Agora, para eu tirar um elétron dessa espécie que eu já tirei um elétron, essa espécie já é positiva, ela já é deficiente de elétrons. Então, o que vai acontecer? A carga de atração, a carga nuclear efetiva aumentou. Por quê? Porque eu tirei um elétron da camada de valência e essa espécie já está deficiente, então ela vai atrair os elétrons mais fortemente. Então, eu preciso dar uma maior energia para tirar um segundo elétron. E quanto menor a energia de ionização, maior a tendência de formar cátions. Por quê? Porque se eu não preciso dar tanta energia para retirar esse elétron, é mais fácil eu formar cátions. Então isso é uma característica que a gente vai observar dos metais. Eles têm uma menor energia de ionização, logo eles têm uma grande tendência a formar espécies carregadas positivamente, que a gente chama de cátions. Na tabela periódica a gente vocês estão acostumados a ver essas setas aqui, o que não é importante a gente gravar, o que é importante a gente entender o porquê dessa tendência e por que ela é uma tendência e não uma regra. Então vamos olhar aqui a energia de ionização em relação ao longo de um período. A gente pode observar que no mesmo período, os elétrons da camada de valência todos estão no mesmo nível. Nesse caso, no período 3, no terceiro período, todos os elétrons da camada de valência estão adicionados no terceiro nível. O que vai diferir entre o sódio e o magnésio? No caso do sódio, ele tem a mesma blindagem do que o magnésio, então, logo, S é fixo para os dois, levando em consideração que esse aqui não tem elétrons no mesmo nível, né? Então é só este elétron, então ele não tem nenhum efeito de blindagem no mesmo nível. Já nesse caso aqui, eu também tenho elétrons no mesmo nível e subnível. O que vai acontecer? O magnésio, por ter uma maior carga nuclear, se a blindagem é a mesma do que o sódio, então se eu aumento a carga nuclear, eu aumento proporcionalmente a carga nuclear efetiva. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que se o magnésio tem uma maior carga nuclear efetiva, quer dizer que os elétrons são mais atraídos pelo núcleo, logo eu tenho que exercer mais força para tirar esse elétron do núcleo, né? Tirar do núcleo não, tirar da eletrosfera, mas atraído pelo núcleo. Então o que vai acontecer? Ao longo de um mesmo período eu tenho uma tendência a aumentar a carga nuclear efetiva, logo
aumento a energia de ionização. Então, o que a gente pode observar dessa tendência? Que quanto maior a carga nuclear efetiva, maior será a energia de ionização. Isso é uma tendência. A gente vai observar que da família 13 para 14, da 16 para 17, vai ser quebrado essa tendência, né? Mas existe uma explicação para isso, não é uma exceção à regra, porque isso daqui que eu falei para vocês não é uma regra, é uma tendência. E aí, quando eu for falar em uma família, se eu pegar a família 1, é lógico que eu tirar um elétron de um primeiro nível que está mais próximo do núcleo é mais difícil do que eu tirar um elétron que está no segundo nível, que por sua vez é mais difícil do que eu tirar no terceiro nível. Ou seja, conforme eu vou descendo na família, eu vou aumentando o número de níveis. Logo, esse elétron está mais distante do núcleo e é mais fácil tirar um elétron que está mais longe do núcleo, sente menor atração pelo núcleo, e é por isso que o frâncio tem uma menor energia de ionização do que o caso, por exemplo, o lítio. Se a gente for observar então aqui, a gente vai observar exatamente isso que eu falei, ó. O lítio tem uma maior energia de ionização do que o sódio, que tem uma maior do que o potássio, que é maior do que o rubídio, que é maior do que o césio. Então, conforme eu vou descendo na tabela periódica, eu vou aumentando o número de níveis e logo eu vou reduzindo a atração desses elétrons pelo núcleo e é mais fácil eu tirar esse elétron, ou seja, a energia de ionização diminui nesse sentido. Como também aumenta nesse sentido, por quê? Porque aumenta a carga nuclear efetiva. E o que a gente vai observando, ó, conforme eu vou descendo do hidrogênio para o lítio, para o sódio, para o potássio, para o rubídio, eu vou tendo uma redução em energia. E também eu vou aumentando em energia no mesmo período. Então, essas linhas, ó, aqui é o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, eu vou aumentando a energia ao longo do período, mas entre os períodos eu também vou ter uma redução da energia de ionização. Mas eu quero chamar a atenção para vocês uma outra questão. Eu disse que aqui existe uma tendência, mas que não é uma regra. Por quê? Vamos olhar aqui, ó. Vai aumentando nesse sentido. Lítio, 519. Elétron volts, né? A unidade. Berílio, 900. Tranquilo, aumentou. Boro, 799. Ou seja, houve uma redução. Mas eu não disse que a tendência aumenta para cá. Vamos pular o boro. Carbono, 1090, ó, houve um aumento. Nitrogênio, 1400, houve um aumento. Nitrogênio, 1300, oxigênio, 1300, ou seja, uma redução. Depois, flúor, 1600 e 2000. Então, existe uma tendência, mas é quebrada na família 16 e 13. Por que isso? Justamente, ó, a gente pode observar até esse ombrinho aqui, ó, justamente nos gráficos. E por que existe isso? Justamente por um fenômeno chamado simetria de orbitais. Então, se eu fizer a distribuição de todos os elementos aqui do segundo período. Então, ó, lítio com 3, 1s2, 2s1, berílio com 4, 1s2, 2s2 e assim por diante. O que vai acontecer? Ó? O elétron, a diferença do lítio para o berílio é um elétron no orbital s. Então, aqui, 1s1, 1s2. Tranquilo. A distância desses orbitais em relação ao núcleo é praticamente a mesma. A diferença é que esse aqui tem uma maior carga nuclear efetiva e o que a gente observa é um aumento de energia. Ó, 519 para 900, tranquilo. Agora, para o boro, o próximo elétron que entra num orbital P do mesmo nível. A gente deveria esperar um aumento na energia, mas por que houve uma redução? Porque este orbital, né, ele tem mais 2 e são chamados de orbitais degenerados, ou seja, que eles têm uma energia igual. Eles são iguais em energia. No momento que eu boto um elétron nesse e esses dois aqui ficam vazios, eu quebro a simetria dos orbitais. E isso energeticamente não é favorável. O que acontece? O boro
Ao ele perder esse elétron, ele assume novamente uma simetria. Os 3 orbitais p permanecem degenerados. Então, por isso que a primeira energia de ionização do boro é menor do que a do berílio. Porque se ele perder esse elétron, ele assume um estado de simetria dos orbitais. Já no caso do carbono, não tem isso, porque se ele perder esse elétron, ele ainda vai ter um elétron que está quebrando a simetria. Então, para ele, a primeira energia de ionização vai ser maior, e é o que a gente observa, 1090. Comparado com o boro, muito maior. Por quê? Porque realmente a única diferença deles é que ele tem uma maior carga nuclear efetiva e que a perda desse elétron não vai causar nele uma simetria. Já no caso da família 16, que aqui nós temos como representante o oxigênio, o oxigênio entra o próximo elétron nesse orbital p, com configuração, com um número quântico magnético menos meio. O que quer dizer isso daqui? A mesma coisa que o boro. Ele quebra a simetria. Antes, no nitrogênio, eu tinha 3 orbitais degenerados, cada um com um elétron desemparelhado, e no momento que ele emparelha esse elétron, que eu adiciono esse elétron menos meio, eu quebro a simetria. Então, no momento que o oxigênio doa esse elétron, ele perde esse elétron, ele assume um estado, mais energeticamente favorável por causa da simetria. Agora, o que a gente não pode observar e que a gente não pode tirar uma conclusão precipitada nesse caso é dizer que o oxigênio tem tendência a doar esse elétron. Não. Eu estou comparando ele com o nitrogênio. Ambos não têm tendência a doar elétrons. Mas, entre o nitrogênio e o oxigênio tem maior tendência. Entre os dois, maior tendência, ou menor energia, é necessário para eu retirar, porque se eu retirar, ele assume um estado de maior simetria dos orbitais. O que é interessante é que isso não ocorre apenas na família 13 e na família 16, ocorre em vários momentos da tabela periódica. Por exemplo, aqui no bloco D, dos metais de transição, o magnésio e o ferro. Ambos têm configuração, 4s2, no caso do magnésio 3d, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a configuração do magnésio é 4s2, 3d5. Então, os 5 orbitais D do magnésio estão com cada um elétron. Já o ferro, ele vai ter 4s2, 3d6. Então, dos 5 orbitais D, ele vai ter um orbital que tem um elétron menos meio, semelhante ao caso do oxigênio. Então, o que vai acontecer? Quando eles forem doar os seus elétrons, eles vão doar os 2 elétrons do nível 4, subnível S, porque esse é a camada de valência deles. Mas, quando eles perderem esses 2, ao perder o terceiro, o ferro, que tem uma maior carga nuclear efetiva, ou seja, a tendência é aumento para cá, lembram? A terceira energia de ionização do ferro é menor do que a do magnésio. A primeira e a segunda é de se esperar, é maior do que a do magnésio, mas a terceira é menor. Justamente porque quando ele perde esse elétron do subnível P, do subnível D, ele assume uma configuração de simetria dos orbitais, como o magnésio. E o que a gente observa aqui é a mesma coisa, é algo semelhante. Por exemplo, o zinco tem configuração 4s2, 3d10. Então, os 5 orbitais dele, D, estão todos com os elétrons todos emparelhados. Tem 2 elétrons em cada orbital. Já o gálio, ele tem configuração 4s2, 3d10, todos parelhinho, e 4p1. O que quer dizer esse 4p1? Lembra? Os 3 orbitais P, um tem um elétron e 2 não tem. Então, a energia de ionização para tirar esse elétron é menor do que a do zinco, por causa, apesar da tendência de aumento para cá, o gálio, ao perder um elétron, ele assume uma
configuração mais simétrica dos orbitais p. E isso se observa em todas a diferença entre a família 12 e a família 13. Né? Uma outra característica que não vale a gente comentar agora, mas eu vou falar por cima porque vocês já conseguem entender quando eu falei de blindagem. O que acontece nesse sentido? Eu deveria ter uma diminuição na energia de ionização do zinco para o cádmio. Tranquilo, eu tenho. E entre o cádmio e o mercúrio, novamente uma redução. Só que nesse caso eu não tenho. Por quê? Porque o mercúrio, ele, além da configuração 6s2, ele tem a 5, né? A 5d10, só que ele tem a 6f14, né? A 6f14 dele aqui, ó, todos esses elétrons, desculpa, não é 6, aqui é 5, tá? 5f14, o que esses 14 elétrons que entram, né, no orbital F? Os orbitais F blindam pouco, né? Lembrando em ordem, ó, o S blinda mais do que o P mais do que o D mais do que o F. Se ele tem todos os elétrons, ele entrou 14 elétrons, a diferença do cádmio para ele são 14 elétrons, além dos outros aqui, claro, né, do outro nível, são esses 14 elétrons. A carga nuclear efetiva dele aumenta e aumenta muito, né? Por quê? Porque eu botei 14 elétrons no núcleo. Mas 14 prótons no núcleo. Mas esses elétrons que entraram no subnível F não estão blindando tão perfeitamente. E isso faz com que aquele elétron lá da camada de valência sinta uma grande atração pelo núcleo. Então, aqui nesse caso aqui, eu tenho o efeito do que a gente chama contração dos lantanídeos. Né? Então, isso daqui, eu não vou... A contração dos lantanídeos, eu não vou cobrar de vocês. Mas o efeito de simetria dos orbitais da família 13 e 16, 12 para 13, 7 para 8, sim, porque isso está diretamente relacionado à energia de ionização e a gente já viu a distribuição eletrônica e a diferença de energia dos orbitais. Bom, aqui falando sobre a retirada sucessiva dos elétrons, né? Então, a primeira energia de ionização é a energia necessária para tirar o primeiro elétron da camada de valência. A segunda é para tirar o segundo elétron, então eu já tirei o primeiro e agora eu tiro o segundo, já de uma espécie que não é neutra, ou seja, uma espécie positiva, que já é deficiente de elétrons. Então, sempre a segunda, e isso não importa de qual elemento, a segunda vai ser maior do que a primeira, a terceira maior do que a segunda e assim sucessivamente. Como a gente pode usar aqui o exemplo do berílio, ó. A primeira energia de ionização, quando eu tiro de uma espécie neutra, 900. Quando eu vou tirar de um cátion, 1760. E quando eu vou tirar do cátion com carga 2, 14.800. Essa diferença da 2 para 3 abruptamente também tem outra característica. Eu estou tirando aqui os dois elétrons, né, do subnível 2s. Quando eu vou tirar esse elétron aqui, eu vou já tirar de um subnível, de um nível mais interno. Então, também existe essa diferença nas energias. Então, o que a gente pode observar aqui, ó, uma crescente, né, no número de energia de ionização. Então, ó, o flúor da primeira para a segunda para a terceira para a quarta, sempre vai aumentando. E a gente também observa aqui, ó, da primeira para a segunda tem um aumento absurdo no caso do lítio. Agora, ó, da primeira para a segunda, no caso do berílio, é um aumento, mas não é tanto. Agora, para o terceiro, é um aumento substancial. Por quê? Porque aqui eu estou tirando da camada de valência, aqui eu estou tirando do cerne, ou seja, da camada mais interna. Ó, da primeira para a segunda, camada de valência. Da segunda para a terceira, do cerne também. Aqui, ó, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, agora da terceira para a quarta, estou tirando do núcleo. Do núcleo não, desculpa, de uma camada mais interna. Então aqui eu tenho, ó,
um aumento justamente por causa disso. Ó. No lítio eu estou tirando 1, do 1 para o 2. Agora, quando eu passar para 2, ó, eu tenho que tirar de um nível mais interno. O berílio, os dois primeiros é esses dois aqui, da camada mais externa. O próximo, de uma camada mais interna. Bom, gente, essa é a energia de ionização, é a tendência de retirar elétrons, né? A energia necessária para retirar um elétron. A gente conseguiu observar que os metais têm uma maior tendência do que os não metais, que quanto maior a energia de ionização, menor a tendência de formar cátions. Logo, quanto menor a energia de ionização, maior a tendência de formar cátions, e que essa tendência ela é quebrada na tabela periódica por dois efeitos: a carga nuclear efetiva e simetria dos orbitais. Até a próxima aula.